Então, essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia, que é realizada semanalmente aqui no Hospital do Rim desde 2011. Hoje o Dr. Hélio Tedesco vai falar sobre o descompasso da ciência no transplante de órgãos. O Hélio, ele é professor afiliado da disciplina de nefrologia aqui da Unifesp. A carreira do Hélio, diferente da minha carreira, por exemplo, que foi bem ao acaso. Por acaso, eu terminei na nefrologia e fui para o transplante. Eu até gostava muito mais de ortopedia. Durante o curso médico, eu trabalhava com ortopedia. Gostava muito de ortopedia, pelo pragmatismo de solução da ortopedia. E acabei caindo no transplante e liderando o programa de transplante aqui desde 1983. O Hélio, quando ele veio para o grupo, nós fizemos uma carreira mais ou menos programada. Eu fui orientador de mestrado e doutorado do Hélio em 84 e depois em 92 o doutorado. E ele, quando ele foi para o exterior, diferente do que eu fiz, que eu bati cabeça quando eu fui para o exterior, o Hélio escolheu ir para um lugar que nós estudamos isso bastante. Ele foi visitar alguns serviços antes de decidir qual o serviço que ele frequentaria ou que ele se dedicaria por 4 anos. Ele escolheu Stanford, o orientador do Randall Morris, que é bastante direcionado para a área de pesquisa em transplante. Não era assistência. Eu fui para a área de assistência nos 3 anos que eu fiquei fora. E depois, quando ele voltou, ele coordena os programas de pesquisa clínico nosso. E ele se dedica bastante assim, a estudar, a escrever e orientar. Ele também participa aqui no hospital. Eu falo que todo mundo tem que ter múltiplas habilidades, além daquela que você tem como preferencial. E o Hélio se dedica bastante a estudar, a escrever e orientar as pessoas que estão iniciando na carreira ou que estão desenvolvendo algum projeto. E nós temos um número muito grande de publicações, mais de 400 publicações na área de transplante nos últimos 22 anos, publicações internacionais. Isso deve muito a essa capacidade do Hélio de estudar, escrever e orientar, e ser relator e até editor de algumas revistas internacionais que ele foi conquistando ao longo do tempo aí. Então, o Hélio, junto com o grupo todo, mas ele está criando esse conceito. A Marina agora já está bem qualificada também para fazer uma parte do que o Hélio faz. O Lúcio, que é uma pessoa, nova aquisição aqui do Hospital do Rim também, já está nesse caminho. E eu continuo tocando. Eu falo, ninguém pode seguir o meu modelo. Eu faço um pouquinho de cada coisa, eu sei um pouquinho de cada coisa, mas não sei muito de nada. O Hélio sabe bastante de tudo. Então, a apresentação, então, do descompasso da ciência no transplante de órgãos. Obrigado, Medina. Principalmente obrigado por poder propiciar esse meio ambiente aqui para realmente nós termos desenvolvido essas pesquisas. O conhecimento e, principalmente, que sempre foi um foco do nosso grupo, é desenvolver um conhecimento que seja aplicado à assistência dos nossos pacientes. Então, o título dessa palestra é o descompasso da ciência no transplante de órgãos. Né? E eu não poderia deixar de começar com essa foto que nós já discutimos, né? Essa é a foto do primeiro transplante de coração de porco num ser humano. Né? E nós podemos imaginar o quanto que tem de ciência por trás disso. A manipulação genética do porco, a fisiologia do coração, a mecânica da contração, a hemodinâmica, e isso foi viabilizado este ano. E isso, a princípio, poderia parecer que a ciência do transplante está avançada, tá? E que o futuro do transplante realmente é extremamente promissor. Entretanto, nós temos que avaliar qual é a situação atual do transplante de órgãos que nós fazemos há mais de 70 anos, que é o transplante entre humanos.
E essa é a forma tradicional de avaliar o sucesso do transplante. É a sobrevida do paciente com o transplante funcionando. E esse gráfico, ele é o gráfico da nossa instituição aqui do Hospital do Rim, mas ele é um gráfico que é bastante similar a várias instituições no mundo inteiro. E o que nós podemos observar é que a sobrevida do paciente transplantado aumenta ou vem aumentando nos últimos 20 anos. Mas o mais importante disso tudo é que esse aumento não se deve a nenhuma inovação tecnológica ou medicamentosa. Esse avanço se deve simplesmente à melhor seleção do paciente que vai transplantar, melhores técnicas e diagnósticos mais precoces e uma melhor forma de monitoramento. Porque nesse período, de 98 até 2017, que mostra aqui um aumento aí de 20% na sobrevida do paciente com o órgão transplantado, nenhuma nova tecnologia ou medicação foi aprovada e utilizada. Bem, o problema começa quando nós analisamos a sobrevida do paciente com o órgão transplantado em longo prazo. Aí, novamente, são os 4 períodos analisados, e o que nós podemos perceber é que o ritmo de perda de paciente com o rim transplantado é o mesmo, independente se ele foi transplantado em 98, que é a curva azul, ou se ele foi transplantado mais recentemente em 2011. Ou seja, depois do primeiro ano, toda a melhoria observada no final do primeiro ano não é transmitida para os anos subsequentes. E isso é um problema. Porque nós medimos sucesso em 12 meses. Isso fez com que vários investigadores começassem a se preocupar. Em 2 reuniões dos transplantadores americanos com o FDA, o órgão regulatório americano, a primeira delas em 2015, a segunda em 2018, para desenvolver estratégias de desenvolvimento de desfechos precoces, ou eventualmente até do que eles chamavam de individualização do tratamento. Nessas 2 palestras de transplante, na primeira a palavra câncer apareceu em 41 vezes e na segunda 55 vezes. E nenhuma delas estava se referindo ao câncer pós-transplante, simplesmente aos cânceres da população geral. E uma das investigadoras mais envolvidas, a professora Roslyn Menon, ainda salientou que a sobrevida do paciente transplantado que perde o rim é inferior à da maioria dos pacientes com câncer. Começou uma certa indignação de por que o nosso resultado é tão ruim assim. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é se essa comparação é válida. Vale a pena, é válido comparar o transplante com o tratamento de algum tipo de câncer? E aqui, só para ilustração, eu trouxe a comparação com pacientes com câncer de mama. Então, a doença que nós estamos tratando é a doença renal crônica com o transplante e o câncer de mama. Só que o paciente com doença renal crônica, ele tem um risco inicial de morte, no dia que ele vai transplantar, que é dependente da duração da doença renal crônica dele e de uma série de comorbidades que nós não temos capacidades de interferir. Além disso, o número de comorbidades dos nossos pacientes é muito grande. E o transplante é o tratamento. Porém, o órgão transplantado, o rim, é alvo de um número muito grande de doenças intercorrentes. Além disso, nós temos que utilizar imunossupressão. E a imunossupressão deve ser utilizada de forma indefinida. E à medida que o tempo passa, os riscos associados ao uso crônico da imunossupressão aumentam.
Por outro lado, quando nós analisamos o paciente com câncer de mama, o risco de morte ele é inicial e ele depende do tipo e do estadiamento. E isso é modificável. Hoje, a maior parte das mulheres com câncer de mama são diagnosticadas por rastreamento em estadios muito precoces. Segundo, que o número de comorbidades das pacientes com câncer é menor, comparado com os pacientes com doença renal crônica. E terceiro, que o tratamento aqui é exérese do câncer. E esse tratamento ele é definitivo, na maioria das vezes. Você pode ter necessidade de quimioterapia, isso é verdade, mas ela é intermitente, né? E se o paciente fica livre de doença, ele fica livre de tratamento. E, fundamentalmente, ao longo dos anos, o risco de complicação diminui entre as pacientes sobreviventes. Então, essa é a nossa sobrevida de 5 anos. O paciente transplantado com um rim funcionante. Com o doador vivo, 91%, com o doador falecido, 76%. E se nós olhamos aqui um registro americano de câncer de mama, a sobrevida em 5 anos, ela é da ordem de 95% até o estadio 2, ela é da ordem aí de 75% a 80% no estadio 3, só sendo inferior no estadio mais avançado, no estadio 4. E se nós olharmos esse registro holandês, né, nós podemos ver que na época de 1999 a 2005, né, a sobrevida em 15 anos dos pacientes com câncer de mama era muito boa, com exceção dos estadios avançados, mas principalmente ela melhorou substancialmente na seguinte coorte, entre 2006 e 2012. Como é o perfil demográfico do paciente com câncer de mama? Esse é o estudo canadense, mais de 13 mil mulheres. Nós vemos que a prevalência de doenças associadas é relativamente baixa. Doença cardíaca isquêmica, 13%, insuficiência cardíaca, 5%, doença cerebrovascular, 3%, diabetes, 15%, mas não tem nesse registro nenhuma paciente com doença renal crônica. E o risco de desenvolver novas comorbidades, pela análise desse estudo, ele é maior no primeiro ano de diagnóstico e tratamento, e ele diminui ao longo do tempo. E o nosso receptor? Como é o receptor de transplante renal? Vamos pensar só no receptor. Antes do transplante, ele tem doença renal crônica de doação variável, hipertensão e doença cardiovascular, diabetes e dislipidemia. E depois do transplante, todas essas comorbidades tendem a aumentar em frequência e piorar em severidade. A doença renal crônica do transplantado é crônica e progressiva, na maior parte das vezes, e a hipertensão, doença cardiovascular, diabetes e dislipidemia aumentam com o tempo. Esse é o registro americano de doença renal crônica só, né? Nós podemos ver na primeira barra a mortalidade dos pacientes sem doença renal crônica, que é menor comparado com qualquer estadio da doença renal crônica. E aqui aparece uma informação importante, é que quanto maior é o estadio da doença renal crônica, maior a mortalidade do paciente. Mas o que mais chama atenção é esse dado, aqui a mortalidade nos 3 tipos de tratamento. A mortalidade padronizada ou corrigida para o tempo de segmento dos pacientes em diálise, que é a maior, em vermelho, dos pacientes com doença renal crônica e do transplante. E claramente a mortalidade do paciente transplantado é muito menor do que aquelas dos pacientes em diálise. Mas o que surpreende é que nesse intervalo de mais de 10 anos não se observa uma redução de mortalidade, principalmente entre os pacientes transplantados. E qual é quando o tratamento da doença renal crônica com o transplante falha, quais são as 2 principais causas? Elas são relativamente óbvias, né? Ou o paciente morre, e aqui na nossa análise de mais de 10 mil pacientes, que a doutora Marina fez com o doutor Flávio, 46% das causas de falência do transplante como tratamento foi
o óbito do paciente. E em 54% das vezes, foi a perda do transplante, a perda do enxerto e o retorno à diálise. E quais são as causas de óbito? As causas de óbito nessa análise são as 3 principais, que são comuns em diferentes centros, dependendo ou variando um pouco na sua frequência. Infecção é a causa principal no nosso país, seja no primeiro ano ou 10 anos após o transplante, seguido da causa cardiovascular e da neoplasia. Só que o paciente que vem para a cirurgia do transplante, ele tem um risco imediato muito grande. Ou seja, ele vai fazer uma cirurgia, e toda cirurgia se associa a um risco. No dia da cirurgia, o risco dele é quase 3 vezes maior de morrer do que permanecer fazendo diálise. E esse risco diminui ao longo das semanas subsequentes até se equilibrar por volta aí de 100 a 120 dias. Tá? E esse risco está associado à nossa dificuldade de fazer rastreio nos pacientes em diálise para transplante. Não existe, por exemplo, o consenso de fazer rastreio de doença cardiovascular isquêmica coronariana em pacientes em diálise candidatos a transplante. Tá? E mesmo aqueles que fazem, o índice de acerto é muito baixo. Um ponto que nós não conseguimos mudar, essa é uma situação não modificável, é o tempo em diálise. O tempo em diálise, ele, de uma certa forma, é reflexo da duração do tempo de doença renal crônica. E esse slide mostra claramente que a sobrevida do paciente transplantado diminui à medida que aumenta o tempo em que ele ficou em diálise. E nós não conseguimos mudar isso por conta do sistema de alocação que existe em todos os centros de transplante. Outro ponto muito importante é o controle da pressão arterial. Claramente, o controle da pressão arterial está associado com uma sobrevida do paciente maior ao longo dos anos pós-transplante. E todos nós sabemos que a hipertensão é o maior fator de risco para a doença cerebrovascular. Entretanto, o controle pressórico dos pacientes transplantados é muito heterogêneo e flutua ao longo do tempo. Vocês podem ver que a melhor sobrevida está entre os grupos de pacientes que têm o controle pressórico estabelecido, seja no primeiro, no terceiro ou no 5º ano pós-transplante. Mas como nós tratamos hipertensão arterial no receptor de transplante renal? A resposta é: nós não sabemos. Esse é um estudo multicêntrico canadense que comparou ramipril com placebo ao longo de vários anos de segmento. Nós temos aí 8 anos de segmento. Mas o desfecho aqui, como vocês podem observar, é dobrar a creatinina, desenvolver doença renal crônica terminal, ao longo desse, ou morrer por doença renal ao longo desse período. E nós não pudemos detectar nenhum benefício de utilizar ramipril comparado com placebo, sendo que os 2 grupos tinham controles pressóricos muito semelhantes. Ou seja, diferente da população de doenças renais crônicas, onde possivelmente o uso do bloqueador de enzima traz benefício no transplante, nós não sabemos. Diabetes após o transplante, ele ocorre entre 2% a 53% dos pacientes, seja porque o paciente iria ficar diabético ou porque, por conta das drogas que ele toma, ele acaba desenvolvendo diabetes. E o diabetes interfere na função do transplante, na sobrevida do paciente e na sobrevida do enxerto. E existem vários artigos de revisão que dividem os fatores de risco para desenvolver diabetes pós-transplante entre não modificáveis e modificáveis. Os não modificáveis são características demográficas e genéticas, mas é difícil acreditar que os modificáveis realmente sejam modificáveis. Obesidade, estilo sedentário, infecções virais e o uso de imunossupressão e o fato ou não do paciente desenvolver rejeição aguda ou não. Então, nós temos pouca capacidade realmente de interferir nesses processos. Recentemente, todos nós ficamos bastante entusiasmados com este estudo, utilizando inibidores da SGLT2 em pacientes com doença renal crônica, um benefício claro em relação ao placebo, uma redução de risco aí da ordem de 40%
de desfecho combinado de perda de função, diálise ou morte por causa renal ou cardiovascular. Foi muito impressionante. Existe aí um grande entusiasmo para disseminar o uso dessa droga em diversas áreas da nefrologia, mas esse estudo mostrou uma queda abrupta do ritmo de filtração glomerular nas primeiras semanas após a sua instituição. E diferente da população com doença renal crônica, o receptor de transplante de órgãos, ele tem um rim derivado e ele toma inibidor de calcineurina que interfere na hemodinâmica renal, principalmente pela vasoconstrição da arteríola aferente. Então, nós não sabemos se o efeito benéfico, primeiro o efeito agudo que nós observamos aqui vai ocorrer ou não e qual será a sua magnitude, e nós levaremos muito tempo para observar algum benefício em termos de preservação de filtrado glomerular. Dislipidemia. Não há nefrologista que não queira tratar dislipidemia de paciente transplantado. Essa é uma meta-análise, um número grande de estudos que mostra que não existe benefício de tratar dislipidemia em paciente transplantado. Na verdade, não existe benefício de tratar dislipidemia mesmo em pacientes sem diálise. Mas nós insistimos em que nós temos que tratar esses pacientes com estatina. E alguém pode até dizer que o benefício não existe porque nós estamos dando a dose errada. Então, nesse outro estudo, ao invés de 10 miligramas de atorvastatina, foi aplicado 80 miligramas. Difícil realmente de avaliar a segurança dessa dose maior. Com um benefício de uma redução de risco relativo de 10,9 para 8,7 de 22%, o que é muito bom. Mas a redução de risco absoluta é da ordem de 2% em termos de eventos cardiovasculares observados durante 6 anos. E se vocês prestarem atenção, o risco residual é de 8,7%. Ou seja, o paciente continua com o risco de evento cardiovascular a despeito dessa dose maior de estatina. E o risco residual é uma preocupação em diversas áreas terapêuticas. A droga nova melhor reduz o risco, mas o risco residual ainda é muito grande. E o risco residual ele só é tratado com novas intervenções farmacológicas, o que aumenta a complexidade do tratamento do paciente transplantado. Aqui, para exemplificar, pequenas doses de corticoide ao final do primeiro ano de transplante estão associadas com maior mortalidade do paciente em longo prazo, seja por causa cardiovascular ou por infecção. Ou seja, até 5 miligramas de prednisona, na qual nós mantemos nossos pacientes, estão associadas a maior risco de morte, seja por infecção ou causa cardiovascular, comparado com os pacientes que não tomam esteroides. Finalmente, quando nós olhamos para cânceres, essa é uma comparação do risco de câncer, o risco relativo de câncer em relação à população geral, e o que nós podemos ver é que os cânceres que se associam a infecções virais têm uma incidência padronizada para a população geral muito maior nos receptores de transplante renal, o que realmente é um problema à medida que o tempo pós-transplante aumenta. E diferente do que se percebe, ou do que pode se perceber, o risco de mortalidade por câncer, ele é muito maior quanto menor é a idade do receptor de transplante. Ele passa a ser praticamente comparável ao da população geral nas faixas etárias mais avançadas. E, finalmente, a maior evidência de que a imunossupressão está associada com esse risco de câncer é um trabalho feito há muitos anos atrás, em 98, com uma simples redução na metade da dose da ciclosporina, que esteve associada a uma redução da incidência de câncer nos meses subsequentes, porém, a custo de um aumento na incidência de rejeição aguda. Vamos mudar agora, vamos pensar no rim transplantado.
não no paciente que recebe o rim, mas no rim isoladamente. Ele tem diferentes tamanhos, origens e incompatibilidades. Por incrível que possa parecer, nós não temos capacidade de medir a sua função de forma precisa, o que limita vários processos, inclusive o da locação desse órgão transplantado. Esse rim transplantado é submetido a uma sequência cumulativa de lesões ao longo do tempo. E ele, é claro, por conta de todo esse processo, tem uma capacidade limitada de remodelamento completo. Ou seja, é possível que cada lesão renal acabe deixando sequela. As causas de perda, nessa mesma análise de 10 mil pacientes, são as duas últimas barras, que são rejeição aguda e uma coisa que nós chamamos de atrofia e fibrose do órgão, associada a fenômenos repetidos de rejeição aguda. Ou seja, a principal causa de perda do órgão ainda é a imunossupressão inadequada do paciente. O mais interessante é que, se nós olharmos aqui, o grau de incompatibilidade entre o doador e o receptor é o que determina a magnitude da perda do enxerto. Seja de 0, o menor risco de perda do enxerto, até 6 incompatibilidades em alguns antígenos do HLA, onde o risco de perda do enxerto é maior. O importante é que esse conjunto de genes do sistema HLA é o mais polimórfico que existe entre os mamíferos. E apesar dessa discrepância em termos de perda de função e de enxerto entre 0 e 6 incompatibilidades no sistema HLA, nós usamos a mesma combinação de drogas para todos esses pacientes, seja ele tendo 0 ou 6 incompatibilidades, o que, pelo menos a princípio, não parece ser adequado. Essa aqui é uma análise do curso temporal de doenças que podem acometer o órgão transplantado. Então, no eixo vertical é a probabilidade dessa doença ocorrer e no eixo horizontal é o tempo pós-transplante. Existem várias doenças, a maior parte delas diferentes fenótipos de rejeição, mas existem infecções virais, existem infecções bacterianas, existem lesões renais agudas. E o importante é vocês olharem a linha preta. A linha preta, ela realmente demonstra a fibrose intersticial e atrofia tubular do rim, que na verdade é uma forma indireta de medir cicatriz desses processos ou dessas doenças, que aumenta em função do tempo. E é claro que se nós analisarmos o processo de rejeição, ele é extremamente complexo. Ele começa com incompatibilidades, seja no sistema HLA ou em sistemas não HLA, ativa diferentes receptores de diferentes células que produzem diferentes mediadores bioquímicos, que ativam diferentes células efetoras e, é claro, que vão acabar produzindo fenótipos ou reações histológicas bastante complexas de serem analisadas. Recentemente, novamente com esse intuito de avançar o nosso conhecimento, possivelmente a assistência aos nossos pacientes, existe um esforço de aumentar o grau de avaliação, seja de rastreio e de monitoramento dos pacientes transplantados, com biomarcadores convencionais, como anticorpos anti-HLA, não HLA, provas cruzadas mais sensíveis, carga ectópica, monitoramento de drogas imunossupressoras, monitoramento da função do rim com a creatinina, exame de urina, screening de doenças virais, anticorpo do específico. Existe uma série, da parte de cima do slide, de biomarcadores que estão em desenvolvimento, mas ainda estão longe de serem validados. Todos eles estão sendo aplicados com a ideia de tratamento individualizado.
Mas a pergunta é, como nós podemos prover tratamento individualizado se nós só temos um tratamento padrão? Se nós olharmos essa figura, de cima para baixo, o risco imunológico do paciente diminui substancialmente. Em cima estão os pacientes de maior risco e embaixo estão os pacientes de menor risco. E a única diferença que nós podemos ver está na barra azul, que é na dose do inibidor de calcineurina. Agora, dá para acreditar que isso é uma transição de um tratamento empírico para um tratamento personalizado? Isso é bastante questionável. Por quê? Porque existe uma impossibilidade de medir o grau de imunossupressão. Todas as avaliações que nós fazemos são indiretas. O efeito biológico das drogas que nós utilizamos não é mensurável. Nós usamos a máxima dose tolerável quando a droga é administrada por quilo de peso e é titulada se o paciente tem reação adversa ou não. Nós utilizamos concentração dessas drogas, mas as concentrações não refletem o efeito dessa droga no seu alvo. E mais recentemente, nós começamos a utilizar a replicação de vírus como excesso de imunossupressão, ou seja, se um determinado vírus começa a replicar no sangue do receptor, é um sinal indireto de que a dose ou a combinação de drogas está sendo excessiva. Aqui tem 10 drogas aprovadas nos Estados Unidos, né? As drogas mais vendidas. Né? Em azul está a pessoa que se beneficia do tratamento com essas drogas. Em vermelho são todas as que são tratadas, mas não têm nenhum benefício, mostrando claramente que a eficácia dos tratamentos que nós temos ainda é muito baixa. Se nós pensarmos no tratamento padrão, que é o que a maior parte dos centros de transplante fazem, e olharmos para os nossos doentes, uma proporção vai se beneficiar desse tratamento. Uma proporção menor não vai ter benefício nenhum. E outras aí vão ter dano associado a esse tratamento. E, na verdade, nós precisamos de muito mais opções de tratamento para diferentes pacientes com diferentes riscos. Existem evidências nesse sentido? Existem. Nós temos pacientes recebendo azathioprina e prednisona há mais de 40 anos. Nós temos pacientes tomando sirolimo e prednisona há mais de 15 anos. E nós temos uma série de drogas que tiveram o seu desenvolvimento clínico interrompido por transplante, porque não se atingiu um desfecho combinado regulatório, que é prevenir rejeição aguda, em 12 meses. Então, fingolimod foi uma droga que nós estudamos aqui, hoje ela é aprovada e escolha principal para o tratamento de esclerose múltipla. Soprastaurina ainda está sendo desenvolvida em várias áreas terapêuticas. O tofacitinib, que foi recentemente usado para tratamento de Covid, hoje é uma droga aprovada para tratamento de artrite reumatoide. E mais recentemente, o escalimab, o anti-CD40, que nós fizemos um estudo aqui, foi descontinuado por excesso de rejeição. Mas esse é o exemplo típico. Nós temos uma paciente aqui há 60 meses, 5 anos, recebendo somente uma aplicação mensal desse escalimab, uma infusão mensal de escalimab, com a função renal absolutamente normal. É claro que os pacientes são diferentes, e essa droga claramente tem um benefício muito evidente para essa paciente, mas porque ela não pode ser aprovada baseada numa questão regulatória para todos os pacientes, ela teve que ser descontinuada desse tratamento. Então, vamos pensar no que nós temos de drogas aprovadas. No transplante de rim, nós temos 8 drogas aprovadas para prevenção de rejeição, 2 para tratamento, e temos uma combinação que é considerada o tratamento padrão. E o nosso registro regulatório de drogas tem que ser baseado em desfecho robusto, rejeição, perda e óbito observados em 12 meses. Isso é obrigatório até hoje. Para câncer de mama, nós temos 4 drogas para prevenir o câncer de mama. Mas nós temos 83 drogas para tratamento.
e 6 combinações padronizadas. Então, existe uma discrepância bem evidente. E, além de tudo, o registro de drogas para tratamento do câncer de mama é baseado em desfechos intermediários validados, de curto prazo. Ou seja, eles não precisam esperar sobrevida superior em 5 ou 10 anos para aprovar alguma dessas drogas. Se nós olharmos aqui, essa é uma via metabólica da fosfatidil-inositol quinase, e todos esses quadros brancos são drogas em estudo para tratamento de câncer de mama. E no título do trabalho, eles ainda perguntam, se questionam se eles realmente estão no caminho certo. Para vocês terem uma ideia, a flecha vermelha mostra a única droga que nós temos para transplante, que é o inibidor do complexo de mTOR número 1. Então, o sucesso do transplante, como eu falei, ele é observado em 12 meses e depende da incidência de rejeição aguda, perda do enxerto ou óbito. Esse é o desfecho regulatório atual. Existe um movimento pelo primeiro desfecho intermediário que está sob avaliação. Seria medir em 1 ano a filtração glomerular, a proteinúria, os anticorpos anti-HLA e alguns parâmetros da biópsia. E essa avaliação teria uma capacidade preditiva de sobrevida em 5 e 10 anos, e se validado, nós vamos poder agora estudar diferentes compostos baseados nesse desfecho. Mas alguém pode suspeitar de que se o paciente tem o ritmo de filtração reduzido, se ele tem proteinúria, se ele já desenvolveu anticorpo, talvez seja tarde para realmente intervir de alguma forma na fisiopatologia da doença desse órgão. E nós temos esse problema quando a creatinina aumenta, que é o nosso melhor parâmetro de monitoramento populacional em longo prazo. Nós podemos pensar que é uma pré-renal, o paciente desidratou, vamos hidratar. Nós vamos fazer ultrassom para ver se o paciente não está obstruído. Nós vamos tentar, de alguma forma, ver se existe algum dano parenquimatoso, seja ele associado à rejeição. Nós vamos medir anticorpos anti-HLA. Nós vamos até mais recentemente medir o DNA livre circulante do receptor, que é uma medida inespecífica de lesão renal aguda, e vamos até rastrear a infecção urinária ou, eventualmente, uma lesão glomerular, seja nova ou recorrente. Mas, na verdade, o que nós precisamos fazer mesmo é uma biópsia do enxerto. Essa é a história do Banff. Começou em 1991, segue até hoje, um grupo de patologistas tentando padronizar e entender melhor a morfologia das lesões renais associadas ao transplante. E houveram vários benefícios dessas reuniões, vários avanços dessas reuniões, até recentemente com o projeto de incorporar inteligência artificial, a patologia digital, biomarcadores, machine learning, toda a tecnologia recente aplicada em outras áreas terapêuticas. Mas o que nós observamos é que nós começamos em 1991 com a rejeição celular, passamos para a rejeição moral, passamos para a rejeição mista, e agora parece que nós não temos 2 pacientes com o mesmo tipo de rejeição. Isso ficou extremamente complexo e talvez impreciso. Nesse sentido, nós pegamos 2 lâminas. Essas são 2 lâminas do parênquima de um rim transplantado com uma inflamação tubulo-intersticial. E uma delas é rejeição e a outra é uma infecção viral. Na primeira, nós temos que aumentar a imunossupressão e na segunda, nós temos que diminuir a imunossupressão. E não infrequentemente, existe a possibilidade dos 2 fenômenos estarem ocorrendo no mesmo órgão transplantado. Não bastasse isso, os patologistas não entram em acordo. E isso não é um problema dos patologistas, está associado a uma dificuldade inerente de analisar a biópsia.
o coeficiente kappa, de acordo da concordância dos patologistas, é baixo mundialmente. Como solução, nós podemos utilizar a estratégia que o Dr. Washington mostrou a semana passada, né, com análise por inteligência artificial. Porém, existem fontes de erro. A representatividade do fragmento e a maior parte das doenças que acometem o órgão transplantado são focais. Umas mais frequentes na região cortical, subcortical, e outras mais frequentes na região medular. Mesmo que a inteligência artificial melhore a nossa capacidade de diagnóstico, essas fontes de erro vão continuar existindo. Muito importante foi o comentário do Dr. Luiz Moura, que nós estamos olhando para morfologia. E a morfologia pode ser consequência de diferentes tipos de lesão. E, na verdade, talvez, nós devemos fazer o que o Dr. Israel sugeriu, utilizarmos biomarcadores moleculares. E, nesse sentido, novamente, a oncologia já está um passo à frente, quando nós vemos a análise de diagnóstica de linfomas, onde nós vemos vários marcadores, seja de superfície ou intracelulares, que ajudam no diagnóstico mais preciso do tipo histológico e, eventualmente, até do estadio desses linfomas. Agora, nós vamos pensar na interação entre o receptor e o rim. Nós analisamos primeiro o receptor e todos os seus riscos, o rim transplantados e todos os seus riscos, mas nós agora precisamos integrar os dois e avaliar as consequências da aderência ao tratamento, ou seja, do uso contínuo de drogas, para tratamento de comorbidades, profilaxias infecciosas e as drogas que nós utilizamos para prevenir a rejeição, que tinham a promessa de serem seletivas e específicas, mas essa promessa há muito tempo não foi cumprida. Quais são as consequências? Um risco muito elevado de interação medicamentosa, ou seja, qualquer nova droga que vai se dar para esses pacientes, nós temos que ter muito cuidado, um agravamento de comorbidades, e à medida que o tempo passa, por causa do uso contínuo, um risco maior de infecção, de câncer e até de perda progressiva da função renal por nefrotoxicidade. Porém, o risco da falta de aderência ao tratamento é muito maior, e ele pode levar até a 36% de perda do transplante renal. Lembrando que se o paciente perde o transplante renal, a sobrevida dele no primeiro ano em diálise é muito, muito baixa. Bom, nesse ponto, vocês podem pensar que eu estou ficando deprimido, né? E que eu deveria fazer uma consulta com a doutora Maria Miranda. Mas, na verdade, não é nada disso. Nós precisamos discutir menos e realmente agir mais. A doença renal crônica é grave, ela é progressiva, ela não tem cura. E o transplante de rim é um tratamento complexo e fundamentalmente dinâmico. Então, nós temos que otimizar a seleção, a prevenção e o tratamento do receptor de transplante renal. Estudos clínicos de rastreio e diagnóstico, drogas para prevenção e tratamento de comorbidades e realmente indicar tratamento farmacológico baseado em evidência científica. Nós temos que otimizar o tratamento do transplante do rim, com desenvolvimento de marcadores precoces de sobrevida do enxerto em longo prazo, para podermos aprovar regulatoriamente drogas mais precocemente, aprovar esses desfechos regulatoriamente e começar a pensar em desenvolver projetos para subpopulações, considerando essa diversidade realmente de risco que os pacientes apresentam. E precisamos de diagnóstico mais preciso dessas doenças que acometem o enxerto renal, principalmente os fenótipos de rejeição e as infecções. E, tendo esse diagnóstico mais preciso, será mais fácil desenvolver tratamentos específicos. E, finalmente, como nós vamos falar da gestão, que foi mencionada aqui inicialmente, do transplantado renal. É necessário o envolvimento do paciente, né, a autogestão, a telemedicina, que agora está sendo desenvolvida, com certeza vai ser uma estratégia que vai ajudar substancialmente, principalmente em longo prazo, né? E principalmente a aderência, porque as consequências da má aderência
até o momento, são piores do que as consequências do tratamento, conforme os médicos sugerem. Tá? Obrigado. Nós temos 10 minutos para discussão. O Celso Bernardo já levantou, já se manifestou. Celso, depois a Érica. Bom dia, pessoal. Elinho, parabéns, viu? Sua aula foi espetacular. Aprendi muito, parabéns mesmo. Muito obrigado. Eu queria te perguntar, Elio, como é que está a questão da parte da classificação genética, né, desses pacientes frente a tantas variáveis como você colocou, né? Eu imagino que nós, aqui no Brasil, como somos uma sociedade multiétnica, né, seria um lugar muito interessante de a gente avaliar essa diversidade, muito complexo, certamente, mas muito interessante. Como é que está essa questão dessa individualização do tratamento quando você olha do ponto de vista da nossa diversidade genética? Obrigado, Celso, pela pergunta. Eu vejo que talvez sejam 2 pontos que nós devemos abordar quando falamos de genética em transplante. O primeiro deles é um difícil de intervir, que é a compatibilidade no sistema HLA. E é difícil nós intervirmos nisso por conta do processo de alocação do rim. Nós aqui temos um grande benefício, talvez um privilégio, porque nós temos uma lista de espera de pacientes grande e podemos transplantar um número grande de pacientes com uma compatibilidade HLA, baseada nos estudos até o momento, que está associada com a melhor sobrevida em longo prazo. Isso não é característica da maior parte dos centros de transplante no Brasil e no mundo inteiro, por conta da lista reduzida e da capacidade de encontrar pacientes com poucas incompatibilidades nesse sistema. O outro ponto é a avaliação genética. Existem iniciativas mundiais, nós participamos de um grande estudo de avaliação genômica, não só limitada ao sistema HLA. E isso cresce no mundo inteiro. E quanto maior a discrepância genética genômica, ou seja, mesmo de antígenos não HLA, menor é a sobrevida do enxerto. Mas se já existe dificuldade em nós conseguirmos identidade ou compatibilidade boa no sistema HLA, a nível genômico isso fica muito mais complexo para intervenção terapêutica, seja ela farmacológica ou não. Se supõe, pelos nossos dados aqui, que a discrepância genômica seja maior por conta da miscigenação da nossa população, se nós compararmos com a população europeia. Obrigado. Érica, depois o Juliano. Bom dia, Hélio, bom dia a todos. Obrigada pela excelente palestra, Hélio, foi ótimo. A minha pergunta para você é se você antecipa que o conhecimento que a gente tem adquirido pré-clínico na doença renal crônica, né, não só entendimento das vias de sinalização, outras terapias gênicas e celulares, um dia vai poder ser aproveitado também no conhecimento que a gente tem no transplante renal, já que, como você mostrou, né, 54% dos casos são perdidos pela própria evolução da doença renal crônica adaptada aí ao rim transplantado. Você antecipa que a gente vai conseguir tomar vantagem desse conhecimento no rim não transplantado para o transplantado? Não, sem dúvida. Na verdade, não é que nós estamos sempre utilizando o conhecimento gerado na população de pacientes com doença renal crônica, seja ele o conhecimento biológico ou até as possibilidades de intervenção, e transportando isso para o cenário do paciente que é um receptor de um transplante renal. O nosso problema é que não existe um movimento de que isso seja estudado de forma sistemática. Tá?
se você olhar para os guidelines do transplante, eles assumem que o tratamento consagrado para o paciente com doença renal crônica é o mesmo para o receptor de transplante de órgãos. E existem pelo menos uma lista inicial de vários fatores que dizem que isso talvez não seja verdadeiro. Então, nesse sentido, o que mais a gente precisa é aplicar esse conhecimento de forma sistemática na população de receptores de transplante de rim. Doutor Juliano, Luiz Juliano. Obrigado, Hélio, pela clareza com que você colocou tudo isso. E eu preciso dizer que você resumiu, né, de maneira, para mim, de uma maneira muito clara, o que eu vivi de 2017 até hoje. Em 2017, eu comecei no AC Camargo e você fez esse paralelo com o câncer que foi brilhante. É o que eu tinha verificado em 2017 e, a partir do fim de 2017, começo de 2018, eu comecei a frequentar estas reuniões. E foi exatamente por essa tua percepção. Por quê? No câncer, né, você tem efeitos metabólicos mais suaves, mais longos, e no transplante renal você tem as deficiências metabólicas muito mais exuberantes. E é nítido, certo? Nós já conversamos algum tempo atrás da importância do estudo do metabolismo, da metabolômica do processo. E você colocou de uma maneira clara a importância disso. Que só conhecendo as vias metabólicas e como tudo isso progride, é que você vai poder interferir, né, no processo. Quer dizer, tem uma reclamação, né, que estamos demorando muito, falta objetividade. Quer dizer, eu não sou médico prático, eu sou só médico de diploma. Eles querem a maldita objetividade, né? Quer dizer, eu não quero ser grosseiro, mas isso é uma certa idiotice, tá certo? Pressionar nisso. Quer dizer, nós temos um conhecimento de 150 anos, tá certo? Que começou com a estrutura da matéria e chegou onde que nós estamos chegando. 150 não é nada. Então, Hélio, a metabolômica, eu volto a insistir que nós temos que retomar. Na oncologia é mais simples, mas é menos rica. Com vocês aqui no transplante, o material e as possibilidades de entender rotas metabólicas é fundamental. Não sei se vai resolver o problema da objetividade, mas que nós vamos aprender muito, vai. Hélio, muitíssimo obrigado. Eu fiquei extasiado e muito feliz, né, de ouvir esse resumo do que aconteceu comigo em assistindo essas reuniões do Rio. Muito obrigado. Obrigado pelo comentário, professor Juliano. Com certeza, nossas discussões estimularam muito essa forma de pensar. E só para dar um ponto, né, eu vivo afirmando, né, o câncer é uma doença, o transplante não é uma doença. O transplante é um tratamento que pode estar associado a um número muito grande de doenças com diferentes características. Por isso ele é mais rico. Exatamente. Bom, antes de passar para o professor, passar a última palavra para o Hélio e pedir para o Arthur encerrar a reunião, eu queria, de novo, destacar que essa apresentação está no YouTube, está disponível no YouTube do Hospital do Rim, então ela pode ser acessada como as anteriores também. Lembrando a reunião da próxima semana, e nós temos discutido bastante a questão de vacinação da população, utilizando muito concentrado na vacina do Covid, e a vacinação do Covid, ou a história do Covid dentro da comunidade, fez com que o calendário nacional de imunização fosse comprometido, então muitas pessoas deixaram de receber vacinação
por não procurar, ou então por alguma deficiência do sistema. E a Helena Sato, que é responsável por esse programa no estado de São Paulo, que é colega minha no comitê de contingência, ela vai falar na semana que vem sobre a evolução do Sistema Nacional de Imunização e o calendário vacinal. Isso se aplica a toda a comunidade, qualquer um de nós, de criança até idoso, utiliza esse sistema. Por isso que nós convidamos ela para falar sobre isso. E também lembrando que o Núcleo de Ensino e Pesquisa nosso, aqui do Hospital do Rim, ele trabalha, já tem mais de 20 anos, trabalha com um sistema bem estabelecido, estudando principalmente a área de transplante. Agora nós expandimos para a nefrologia geral e estamos expandindo para outras áreas para fazer com que esse núcleo seja um núcleo que possa atender aqueles pesquisadores que não têm um suporte. Quando ele recebe uma proposta de um estudo, ou então tem uma ideia como iniciativa do pesquisador de fazer algum trabalho, ele não tem uma base de pessoas que conheçam o regulatório ou que possam acompanhar os dados do seu estudo, acompanhando as formalidades exigidas na legislação. Então, nós estamos oferecendo esse tipo de serviço para qualquer pesquisador, independente da área, de nefrologia, de transplante ou de outra área qualquer. Basta procurar aqui um de nós aqui no hospital, que nós encaminhamos a Mônica e a Yasmin, que estão liderando essa atividade, até para poder garantir que o grupo se mantenha, se perenize. Eu queria passar a palavra para o Hélio e depois para o professor Arthur Beltrame para encerrar a reunião. Não, eu só posso terminar agradecendo novamente, né, toda a influência que a Escola Paulista e a disciplina de nefrologia tiveram na minha carreira e reconhecer aqui a contribuição de todos os meus colegas nesses anos todos, né, e foi fundamental para que nós, em conjunto, realmente desenvolvêssemos esse programa, não só na parte assistencial, mas também contribuindo com o avanço da ciência no transplante de órgãos. Obrigado a todos. Hélio, eu só queria, antes de terminar a reunião, dizer que só quem conhece profundamente um assunto é capaz de falar dele de uma maneira simples, objetiva e no ponto, direto no ponto. Você é essa pessoa, nós temos muito orgulho de você trabalhar com a gente aí no Hospital do Rim. Parabéns e bom dia a todos.